Olá, eu sou o Pastor Max e nesse vídeo eu quero trazer a vocês uma reflexão sobre o dom de línguas, né? As línguas estranhas que os pentecostais tanto falam e que os tradicionais rejeitam como um dom que Deus tenha dado à igreja. Esse vídeo também é para atender o pedido de um dos nossos inscritos que fez a seguinte pergunta: por que os tradicionais não acreditam no dom de línguas? E para responder a essa pergunta, nós precisamos entender que este dom de línguas, ou a respeito das línguas estranhas, nós precisamos dividi-la em três partes para que nós venhamos a chegar em uma conclusão concreta a respeito do fato. Nós precisamos também colocar aqui em evidência que não só existem os que não creem, como tem os que creem, porém eles acreditam que não é mais para este tempo, que já existiu anteriormente e que foi aceito anteriormente, mas hoje não. E outros que acreditam e que estes dons ainda é para os dias de hoje. Desta forma, nós enumeramos aqui pelo menos três tipos de crenças a respeito do dom de línguas, do falar em línguas. Mas nós temos que entender o seguinte: existem também três distinções deste dom. Não dá para pegar simplesmente o falar em línguas e englobar em uma única coisa, porque não é a mesma coisa. Por exemplo, nós temos algumas defesas daqueles que não acreditam que é para a igreja ou que acham que os pentecostais estão equivocados. E eu não quero aqui fazer a defesa de nenhuma dessas crenças, nem diminuir, nem aumentar a crença de uma denominação que acredita ou não neste assunto, né, que tem como base de sua doutrina. O foco aqui é realmente deixar claro por que não acreditam e por que alguns outros acreditam. O primeiro ponto que nós devemos analisar é que existe um falar em línguas que o homem, né, ou a pessoa que fala em línguas estranhas, ela edifica a si mesmo. E esse falar em línguas estranhas que edifica a si mesmo é onde Paulo diz que se não houver intérprete, que a pessoa fique calada, porque quem fala em línguas estranhas, ele fala a Deus. Não há uma necessidade de se estar falando em línguas estranhas na igreja. Então, aqui nós temos o primeiro ponto que se destaca, é o falar em línguas que edifica a pessoa individualmente. Este fala a Deus. E este falar em línguas é uma língua onde o homem fala com Deus e é individual. Ele não entende, mas Deus entende e isso edifica a ele mesmo. E a referência para isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 2. Já um outro ponto é o falar em línguas que está ali envolvido no dom, onde Paulo diz: falam porventura todos em língua? Aí ele diz: não. E este falar em línguas em particular, ele está englobado em um dom específico, que é o de falar em línguas onde tem um intérprete. Este falar em línguas, quem está falando geralmente não entende, mas Deus que entende, ele designa uma pessoa que interpreta esta língua, que é um outro dom. Esta pessoa interpreta e fala à igreja. E este fato, né, esta junção do falar em línguas com interpretação, ela é equiparada ao dom de profecias, porque é o homem falando com Deus e Deus falando com o homem através da interpretação da língua. Aqui é um outro ponto. E esta aqui é equiparada, como disse, ao dom de profecia. Então já é Deus falando ao homem através da interpretação. Nós fizemos a distinção destes dois pontos. O outro que nós temos que levar em consideração
é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo de número 8, onde os que foram batizados com o Espírito Santo naquela casa onde havia cerca de 120 pessoas e veio línguas como se fosse línguas de fogo repartida e desceu sobre todos eles, e eles saíram à rua e era ali no dia de Pentecostes, por isso se denomina pentecostalismo, aqueles que acreditam nesse movimento, por causa deste dia de Pentecostes, onde os apóstolos, que se destaca ali também Pedro, e todos os irmãos, eles saem falando em línguas, e aqui já é a língua dos homens, já é uma língua terrena. E neste ponto é que eles dizem como nós ouvimos falar em nossas próprias línguas acerca das coisas de Deus, das grandezas de Deus. Então, aqui nesse ponto, já é um falar em línguas na língua dos homens. E aqui nós fazemos a distinção desses 3 episódios, destes 3 fatos existentes em torno das línguas estranhas. Pegar tudo isso e englobar como se fosse uma única coisa é um erro de interpretação que pode resultar, talvez, na descrença. E é bem aqui que nós destacamos a pergunta do nosso inscrito, do nosso seguidor, que o fato de englobar tudo isso em um só evento, isso pode levar a uma compreensão errônea acerca deste dom, deste mistério de Deus, que é o falar em línguas, que é muito citado na Bíblia. E o que acontece com as igrejas tradicionais é que eles defendem que estas línguas, elas foram línguas terrenas, justamente porque eles tomam como base para essa doutrina o texto de Atos dos Apóstolos, onde realmente o que está sendo expresso ali é o falar em línguas, mas línguas terrenas, línguas que os homens costumavam falar, e isto também ainda é muito frequente nos dias de hoje. Talvez no nosso contexto aqui no Brasil, isso não seja tão frequente porque nós não temos esse fluxo de pessoas como vemos em outros países que são muito visitados turisticamente, que tem muitos imigrantes. Por exemplo, quando eu estive em Lisboa, eu fiquei muito impressionado pelo fato de que eu olhava para um lado, tinha alguém falando mandarim, eu olhava para o outro, tinha alguém falando árabe, eu olhava para o outro, tinha alguém falando espanhol, francês. Então, em um contexto como esse, talvez este falar em línguas, que talvez nem seja aqui um dom, nesse ponto aqui de Atos dos Apóstolos, mas é uma eventualidade que Deus usa alguém à medida que há uma necessidade. Então, nesse contexto, talvez haja uma necessidade e Deus se manifeste desta forma, falando por boca de alguém para o coletivo, em uma língua que muitas vezes quem fala não está entendendo, mas está falando de uma língua terrena para alguém que tem aquela língua como língua materna. E as igrejas tradicionais, elas isolam estas outras referências, e elas tomam apenas essa como defesa daquilo que eles acreditam. E por isso, eles não acreditam no dom de falar em línguas, o mistério de falar em línguas. Eles não acreditam que há uma língua estranha onde a pessoa que está falando não entende, mas edifica a si mesmo. Então, isso é excluído de sua doutrina. E eles não acreditam que haja o dom de falar em línguas e que este dom, vindo com uma interpretação, seja equiparado a uma profecia. E aqueles que acreditam que isso era só para o passado, não para os dias de hoje, por conta destas interpretações. Eu espero que este vídeo tenha sido edificador, tenha sido esclarecedor e que aqueles
que tinham também esta curiosidade, assim como o nosso inscrito aqui do canal tinha, possa ser sanada, tá bom? Eu te peço que, se você gostou deste assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar sua opinião também e de compartilhar com outras pessoas. Eu sou o Pastor Max, vou ficando por aqui com mais este vídeo. Forte abraço e até logo!